Olá pessoal, eu sou Edson Augusto Ferreira Macedo, advogado, sócio administrador da Ferreira Macedo Sociedade Individual de Advocacia. Muitos advogados e servidores acreditam que basta uma certidão da prefeitura para garantir o tempo de serviço público no INSS. Estão errados. Se você não souber se o regime daquele município era próprio, em extinção, ou se o modelo de gestão era misto, o INSS vai glosar esse período e seu cliente vai perder anos de contribuição. Hoje, vamos dissecar cada artigo da subseção 2 que está em tela, para que você nunca mais tenha uma CTC devolvida. Estamos analisando aqui as particularidades e a comprovação do tempo de serviço público. Este é o mapa que o servidor do INSS usa para decidir se aceita ou não o seu documento. Vamos ao texto. Entende-se por RPPS o regime estabelecido por ente federativo até 13 de novembro de 2019, que assegure por lei benefícios de aposentadoria e pensão. RPPS em extinção, o que deixou de assegurar novos benefícios em lei, mantendo a responsabilidade pelos já concedidos. RPPS extinto, quando cessada a responsabilidade e utilizadas todas as reservas. Ainda temos aqui a definição de cargo público, que é o conjunto de atribuições criado por lei, provimento efetivo ou comissão, e emprego público, guarda relação com a CLT, e função pública com encargos temporários ou de confiança. Aqui, no artigo 53, a lei define quem é quem. O ponto central é, para ser RPPS, precisa de lei e precisa cobrir a aposentadoria e pensão. Se o município só paga aposentadoria e manda pensão para o INSS, as regras mudam. Sempre peça a lei instituidora do regime do município. Se a lei não prevê os dois benefícios, aposentadoria e pensão, você pode estar diante de um regime irregular, o que permite averbar esse tempo direto no RGPS sem as travas da contagem recíproca. Enquanto à instituição do regime, diz o artigo 54, considera-se instituído o RPPS a partir da data da vigência da lei, em sentido estrito, do Estado ou município. Não podem ser consideradas as normas constantes apenas da Constituição Federal ou leis orgânicas. Não basta estar escrito na Lei Orgânica Municipal que os servidores são estatutários. É necessário uma lei específica criando regime previdenciário. Se o cliente trabalhou em um período onde só havia previsão na lei orgânica, mas a lei específica veio anos depois, aquele intervalo no limbo é tempo de RGPS no INSS por força do inciso 5. Servidores não aparados por regime próprio são segurados obrigatórios do RGPS. E adiante, nós temos a seguinte situação: regimes em extinção e as responsabilidades. Diz o artigo 55. Considera-se em extinção o RPPS que vinculou seus servidores ao RGPS, revogou leis de benefícios ou adotou a CLT como regime único até 4 de junho de 1998. E no artigo 56, é vedado o estabelecimento retroativo de direitos. O RPPS em extinção mantém a responsabilidade pelos benefícios já concedidos ou com requisitos implementados. Se o município desistiu de ter previdência própria e passou todo mundo para o INSS, ele não pode simplesmente lavar as mãos. Quem já estava aposentado ou tinha direito antes da extinção continua recebendo pelo município. Cuidado com o parágrafo único do artigo 56. O regime em extinção também é responsável pelos servidores estatutários ativos remanescentes. Isso evita que o INSS negue o benefício alegando que o ente não existe mais.
Adiante, nós temos a figura da aposentadoria proporcional e regimes mistos. O artigo 57 diz o seguinte: o servidor com requisitos para aposentadoria proporcional até a extinção do regime, se continuar na ativa, vincula-se obrigatoriamente ao RGPS. No artigo 58, observamos que até 29 de outubro de 1998, a cobertura podia ser direta, indireta ou mista. Então, a partir de 30 de outubro de 1998, vedou-se o pagamento de benefícios mediante convênio ou consórcio. Antigamente, o município podia fazer um combinado. Ele pagava a aposentadoria e o IPESP, ou outro instituto, pagava a pensão. Isso acabou em 1998. Se você pegar uma certidão de um período anterior a 1998, que cita um convênio, ela é válida por força do parágrafo 1º do artigo 59, desde que houvesse lei local. Não deixe o INSS invalidar o tempo sob a alegação de que o convênio era ilegal. E quanto a quem pertence ao RPPS, o artigo 60 diz o seguinte: o RPPS oferecerá cobertura exclusiva a servidores titulares de cargo efetivo, magistrados, MP, Defensoria e Tribunais de Contas. Aqui no parágrafo 2º, quando houver exercício concomitante de cargo efetivo com cargo em comissão, haverá vínculo ao RPPS pelo efetivo e ao RGPS pela comissão. O RPPS é para quem fez concurso, o efetivo. Se o servidor efetivo também ocupa um cargo em comissão, ele contribui para os dois regimes ao mesmo tempo, em folhas separadas. Este parágrafo é uma mina de ouro para revisões de vida toda ou aumento de RMI. Se o servidor contribuiu sobre o cargo em comissão para o RGPS, esse valor entra no cálculo do INSS, independentemente da aposentadoria dele no Estado ou município. Enquanto ao marco de 16 de dezembro de 1998, o artigo 61 é claro: até 15 de dezembro de 1998, comissionados temporários e detentores de mandato podiam estar vinculados ao RPPS. A partir de 16 de dezembro de 1998, o RPPS passou a abranger exclusivamente os cargos efetivos, submetendo os demais ao RGPS, né? Isso porque a Emenda Constitucional 20 de 1998 é o divisor de águas. Antes dela, o prefeito podia colocar o comissionado no regime da prefeitura. Depois dela, comissionado é INSS. Observe o parágrafo 1º do artigo 62. Se o servidor é efetivo e é nomeado para o cargo em comissão, ele não contribui para o INSS sobre o cargo de confiança. Fica tudo no RPPS. Só contribui para o INSS se for exclusivamente em comissão. Quanto aos estáveis e mandatos, no artigo 63 diz o seguinte: são vinculados ao RPPS o servidor estável, do artigo 19 da DCT, e o admitido até 5 de outubro de 1988, regidos pelo Estatuto. No artigo 64, o aposentado, por qualquer regime que exerça cargo em comissão ou mandato, vincula-se obrigatoriamente ao RGPS. E, segundo o artigo 65, o servidor RPPS que for vereador, havendo compatibilidade, terá filiação obrigatória ao RGPS pelo mandato. Mesmo quem não fez concurso, mas virou estável pela Constituição de 88, pode ser RPPS. E o aposentado que volta para a política ou cargos de confiança contribui para o INSS sem direito à desaposentação, mas com obrigação de pagar. E quanto aos servidores cedidos, mais adiante, o CadPrev, a partir de 29 de julho de 2000, o servidor cedido permanece vinculado ao regime de origem. Agora,
O acompanhamento dos RPPS é registrado no CadPrev. O INSS utiliza o CadPrev para reconhecer o período de atividade, a atualização de CNIS e emissão de CTC. O INSS não tira as informações da cabeça dele. Ele olha o sistema CadPrev. Se o município não alimentou o CadPrev, sua CTC vai ser travada. Tá? Aqui, no parágrafo único do artigo 68, se houver divergência entre a lei que você tem na mão e o que está no CadPrev, o INSS pode solicitar esclarecimentos à Secretaria de Previdência. Não aceite não de balcão. Peça o ofício de esclarecimento. E quanto à prova prática, no artigo 69, a comprovação do tempo de agente público vinculado ao RGPS dar-se-á por documento de vínculo funcional e a DCT DTC, né, do anexo 4. E o aproveitamento de tempo RPPS no RGPS exige a CTC, que é o anexo 9 da Portaria 1467 de 2022, acompanhada da relação das bases de cálculo do anexo 10. Esses documentos vão estar aqui na descrição do vídeo para você baixar. Para o tempo de comissionado ou estatutário no INSS, você usa DTC. Para o tempo de concursado em regime próprio, você usa CTC. O parágrafo 1º do artigo 69 é fundamental. O INSS deve dispensar documentos primários se a DTC for bem preenchida e afirmar que os documentos estão no órgão, pois órgãos públicos têm fé pública. Se o servidor do INSS exigir cópia do livro de posse de 1980, aponte este parágrafo. Essa análise mostrou que o tempo de serviço público é uma quebra-cabeça de datas e regimes. O erro mais comum é usar a CTC onde deveria ser DTC ou ignorar a legislação local que o CadPrev ainda não atualizou. Agora que você tem o mapa, o próximo passo é auditar o CNIS do seu cliente, comparando com as datas de corte que analisamos aqui. Quer que eu mostre como preencher corretamente o anexo 4, a DTC, para evitar a pesquisa externa do INSS? Comente aqui abaixo. Se esse vídeo lhe foi útil, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe e até a próxima.